Muito bem, Srs. Vereadores, boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes, os colaboradores do município também. Temos público, mas penso que é público da casa, que não querem intervir nessa outra qualidade. Portanto, vamos iniciar então a reunião de Câmara Ordinária de dia 10 de fevereiro. Naturalmente que temos que iniciar com aquilo que é o registar de um desaparecimento que foi comunicado agora em cima da hora, do Dr. Álvaro Barreto, Álvaro Barreto, que faleceu recentemente, hoje mesmo, e que nos deixa mais pobres na democracia, porque foi um homem que desempenhou ao longo de vários anos relevantes funções no Governo da República e a servir o país, e portanto, naturalmente, em nome do município, gostava de emitir apenas esta nota de pesar, naturalmente extensível à sua família e à família política também do engenheiro Álvaro Barreto. Depois, dar mais duas notas muito rápidas. A primeira é que nós vamos ter na próxima quarta-feira, dia 12, aqui no Salão Nobre, a Assembleia Municipal Jovem, com os alunos do Externato Alberto Faria, e, portanto, o convite fica feito para os seus vereadores poderem estar presentes nessa ocasião. E também dar nota de algo que aconteceu neste fim de semana, no Centro Cultural do Morgado, que fez pela primeira vez, como estava previsto no plano de atividades para este ano, a sua descentralização de atividades. Inaugurámos esse ciclo fora de portas com uma exposição de uma artista local, da Andreia Mateus, designada Manifesto, e que decorreu, portanto, e está patente ao público, aliás, no espaço público que é o Largo Irene Lisboa, em Ranhó, e que decorreu, portanto, a abertura dessa exposição no passado sábado, e que, naturalmente, aqui cumpre-me também agradecer aos colaboradores do município e a todos aqueles que contribuíram para a exposição, nomeadamente também uma palavra de agradecimento à Junta de Freguesia da Ranhó e à União Recreativa e Desportiva da Ranhó pelo apoio. E, portanto, espera-se que se continue este ciclo fora de portas, descentralizando as atividades do Centro Cultural de Morgado, como o próprio nome indica, fora de portas, e, portanto, levando a cultura também a todos os pontos do território concelhio, que é esse um dos objetivos estratégicos do Centro Cultural de Morgado para este ano de 2020. Dito isto, tenho terminado esta minha intervenção. Algum dos seus vereadores queira colocar alguma questão? Boa tarde, o Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas executivos. Boa tarde, cumprimento aos senhores funcionários e os senhores presentes. E para associar, digamos, ao pesar, ou pode pesar, do engenheiro Álvaro Barreto, que, segundo, creio, acho que ainda fez também parte do governo do Partido Socialista, com o Dr. Mário Soares, e penso que teve era um homem transversal e reconhecido mérito, portanto, a ele e a toda a família que nos temos os nossos pesos. Depois, para colocar aqui uma questão sobre uma temática da iluminação pública. Em boa hora, o município avançou com a ideia, com o projeto da substituição das luminárias para LEDs. Registámos isso com agrado e continuamos a registá-lo, porque é de facto um passo em frente, no sentido até da economia e de poupar recursos públicos, com a redução desses mesmos custos, mas queria chamar a atenção, e penso que é uma questão que não é só na Vila da Aguda, mas é preciso ter presente que não sei se tem a ver com a aplicação das LEDs nos mesmos tempos em que estavam as anteriores luminárias. Se tem a ver com outra razão técnica que eu desconheço, o que é certo é que a iluminação é reduzida em algumas ruas. E, portanto, queria chamar a atenção do Sr. Presidente e do Executivo para que se tomem medidas no sentido de colmatar essa falha. A ideia que me transmitiram foi que, efetivamente, aqueles postos onde são aplicadas as luminárias têm uma altura muito elevada para este tipo de LEDs e que as LEDs deviam estar mais próximas do solo, por forma a que a luz, em vez de se espalhar, digamos, concentrasse mais no espaço e pudesse, assim, termos melhor iluminação. Portanto, deixava esta nota e
gostaria que, de facto, o município também tomasse aqui alguma medida, pelo menos nas que ainda faltam substituir, que se possa, digamos, evitar este erro, que me parece que não abona a favor da iluminação da via pública. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador, pela questão. Enfim, este projeto do Oeste LED ainda está em fase final de instalação em alguns dos municípios, inclusive no município da Ruda ainda existe umas situações por resolver, neste caso em termos de instalação. Está previsto uma reunião dia 12, aqui no edifício dos Espaços do Conselho, onde fui mandatado pelos colegas da Cima Oeste para, no fundo, dar nota à Clara Oeste, que é o consórcio que ficou responsável pela substituição das luminárias por LED, os 50%, recordo que são 50% do parque instalado de luminárias públicas, que foi nesta fase substituído pela Oeste LED. Está a haver outras substituições de LEDs por parte da EDP, nomeadamente ao abrigo do protocolo que tem com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e que nós também subscrevemos, em que as substituições de luminárias de tecnologia mais antiga está a ser feito já com recurso à tecnologia LED. Enfim, há aqui um período de alguma, digamos assim, sobreposição de entidades, embora o sobreempreiteiro que está a fazer esta intervenção é o Canas, portanto é o mesmo que geralmente está a fazer o trabalho para a EDP Distribuição. Agora, há aqui de facto alguns pontos que estão, digamos assim, ainda apresentam alguma carência em termos de eficácia, ou seja, mas nós estamos a falar de um universo de luminárias de cerca de 50% do parque, estamos a falar sempre de uma percentagem ínfima de situações que estão por resolver. Obviamente, havendo uma situação por resolver ou estando mal resolvida, é um problema que temos que resolver, mas eu diria que o grosso da intervenção não tem levantado grandes problemas e, aliás, houve uma metodologia que nós seguimos com esta instalação, que foi que nós demos orientações à Clara Oeste para que nos sítios onde há 6 anos atrás, 7, na altura ainda do executivo anterior, creio em 2012, foram apagadas as luminárias por causa da questão do aumento do IVA na fatura da energia, nomeadamente da iluminação pública. As orientações que nós demos é que, havendo a introdução de tecnologia que permite a existência de uma poupança significativa, estamos a falar de cerca de 65% de poupança energética, o que significa que nós demos orientações para, no fundo, ligar todas aquelas que tinham sido desligadas e portanto, com isso, julgámos nós que iríamos aumentar, no fundo, a sensação de luminosidade e a segurança. O que é que há aqui a destacar de diferente? Em relação à tecnologia anterior, a tecnologia LED e os LEDs que nós temos instalados, que são de qualidade, eles são da Schroeder, portanto, que é uma marca de referência a nível internacional nas luminárias. O que acontece é que este foco é um foco mais direcional, ou seja, não espalha tanto. A sensação é que a luz não espalha tanto, mas isso não significa que haja menos luminosidade para a rua. O que há uma luminosidade mais focada na via pública e não tanto espalhar para o ar. Obviamente que nos meios rurais eu concordo que a sensação de luminosidade é inferior, mas também já temos casos em que aqui em algumas urbanizações do Concelho e no próprio centro histórico da Vila nos fizeram chegar relatos de facto que aumentou muito, digamos assim, a luminosidade. Isto tem que ver com o facto das ruas, quanto mais estreitas forem e emparedadas, a luz reflete e espalha, e portanto há uma sensação de luminosidade maior. Até no centro histórico da Vila isso é muito notado, até a olho nu. Agora, não escamoteio o facto de, no meio rural, eventualmente existir aqui ou ali algumas situações em que a sensação de luminosidade é inferior. O que acontece é que o que está iluminado são as estradas e os passeios, digamos assim, e já não estão iluminadas, digamos assim, aquilo que é partes exteriores a isso. Portanto, até houve aqui, quando nós fizemos a apresentação do projeto Oeste LED, e quando tivemos cá a presença do engenheiro da Clara Oeste, ele disse claramente que uma das questões que nos LED se coloca é sempre aquela questão que as pessoas antes no quintal tinham luz e agora deixam de ter luz no quintal, ou seja, a luz é direcionada para a estrada e já não beneficia as pessoas que estão no interior das casas na luz do quintal. Até em termos de brincadeira isso foi afirmado
mas eu penso que isso é uma situação que há de haver uma adaptação. Agora, naturalmente, nesta reunião de dia 12 que vamos ter aqui na Câmara da Ruda, vem também o representante da Oeste Sustentável, o engenheiro Rogério Ivan, e nós, o que já está previsto é fazermos uma ronda em todos os municípios à noite, com o Claro Oeste e com a empresa de fiscalização deste contrato da Oeste LED, para, foco a foco, perceber situações que estão anómalas. Ou seja, também há relatos de luminárias que já foram substituídas por LED e que não acenderam, ou nunca acenderam, ou já apagaram. Isso tem que ver, a explicação técnica que me deram é que, como houve um período muito longo em que as luminárias, quando foram desligadas pela EDP, a pedido da Câmara na altura, em 2012, para haver essa poupança energética, tiveram aqui um lapso de tempo muito grande sem atividade e isso prejudicou os circuitos internos das luminárias, o que significa que ela às vezes não consegue disparar e, portanto, há de ter que ser substituída a cabelagem anterior à luminária e, portanto, isso é uma questão técnica que agora tem que ser vista ponto por ponto. Portanto, nós temos essa situação identificada. Essa situação foi também já discutida no seio do Conselho Intermunicipal da Cima Oeste, onde os presidentes de Câmara, alguns deles já manifestaram também preocupação sobre essa matéria, e nós agora vamos falar com a Claro Oeste no sentido de tentar resolver a situação. E a nossa sugestão é que se faça uma ronda em todos os municípios, noturna, para verificar exatamente as situações e perceber exatamente que tipo de anomalia é que é. Se é uma anomalia da luminária, se é uma anomalia do casco anterior e que tenha algum problema em termos de circuito elétrico. Enfim, ainda não consigo ter dados concretos, estou à espera para que estas reuniões técnicas e com o levantamento que se vai fazer no terreno consigamos aqui de alguma forma debelar as situações que estão incorretas. Já agora, eu sei que houve uma situação na Rua Policarpo Martins que foi ventilada, sobretudo nas redes sociais, etc. Isso teve que ver com uma questão de uma avaria que existiu no PT e, portanto, não foi, queria dizer isso aqui também na reunião de Câmara, não foi nenhuma decisão do município de desligar o que quer que seja na Rua Policarpo Martins. E ainda ontem estive em contacto telefónico com o engenheiro Telmo Santiago da EDP, em que a própria EDP vai emitir um comunicado em que esclarece essa situação por completo. Ou seja, houve uma avaria no PT que foi complicada, que ainda não está totalmente resolvida e que foi restabelecida a iluminação pública na Rua Policarpo Martins provisoriamente através de um cabo aéreo, mas que isso se deveu apenas a uma avaria que existiu no sistema de PT daquela zona e não com nenhuma orientação do Oeste LED ou da Câmara Municipal nesse sentido. Eu penso que só um pequeno esclarecimento na sequência da sua explicação. Uma vez que este projeto da Oeste LED apenas era para 50%, as outras 50% em princípio terão a ser substituídas paulatinamente, digamos, pela EDP. O que eu calculo é se a tecnologia da EDP, quando vai substituir as luminárias coletas, se é idêntica à tecnologia da Oeste LED ou há aí diferenças que possam, digamos assim, causar alguma como é que eu dizer? Alguma atenção por parte de quem passa na rua e verificar que há umas que têm mais luz e outras têm menos. E também acho que isso era bem esclarecido para se evitar dúvidas sobre essa matéria. O subempreiteiro é o mesmo, como disse, o Canas faz o trabalho para a EDP Distribuição e faz o trabalho para a Oeste LED, para a Claro Oeste. O que acontece? A luminária em si é diferente, ou seja, a marca de luminária é diferente. A nossa é Schroeder e a que a EDP tem trabalhado, salvo é Philips, não quero estar aqui a cometer nenhum erro, mas eu penso que é isso que está a acontecer. Elas são diferentes, no entanto, o número de lumens, que é assim que se designa agora dos LEDs, dos lumens que emitem para a via pública, está tabulado de acordo com as orientações da ERSE, que é a entidade reguladora do setor. E, portanto, existir alguma variação, ela é mínima e que não causará nenhum transtorno, pelo menos a informação técnica que me transmitiram, que os lumens estão a ser articulados de maneira a que não haja grandes variações em termos de luminosidade. Eu penso que é isso que posso transmitir. Bom, penso que neste ponto, não sei se há mais alguns vereadores que querem colocar alguma questão, não havendo. Vamos então passar ao ponto de ordem de trabalhos. O ponto número 1 é a ata da reunião de 27 de janeiro, penso que já foi devidamente distribuída em devido tempo aos seus vereadores. Não sei se há alguma questão, não havendo, podemos considerar então aprovada a ata da reunião de Câmara por unanimidade. O ponto seguinte tem que ver com ponto 2 da ordem de trabalhos, diz respeito, portanto, ao alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público
durante os festejos, ou seja, é já tradicional que durante os festejos que são realizados no Conselho e nas diferentes localidades e na sede do Conselho também, por ocasião dos seus festejos locais, seja atribuída uma licença mais prolongada de funcionamento, e neste caso até às 5 horas da madrugada, durante os festejos nessas localidades. Portanto, basicamente é a proposta que tem vindo à aprovação. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria. Não havendo, podemos então considerar também aprovado por unanimidade este ponto número 2. O terceiro ponto da ordem de trabalhos diz respeito à terceira alteração ao orçamento para 2020. É uma proposta para retificar que eu sintetizaria da seguinte forma. Neste momento está em vigor e entrou em aplicação o Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública, o SNCAP, que vem no fundo harmonizar, digamos assim, aquilo que são as regras contabilísticas do setor público do Estado português, onde se incluirá também as autarquias locais, substituindo, portanto, o POCAL, que era o anterior sistema contabilístico que vigorava para as autarquias locais. Por força dessa alteração da aplicação do SNCAP, há a necessidade de se corrigirem para a nova nomenclatura algumas designações de receita. Não tem impacto direto nem na despesa nem no montante da receita, é apenas na nomenclatura das receitas. Há uma nota de GAL que vem orientar que possamos fazer isto através de deliberação da Câmara Municipal e depois dar conhecimento à Assembleia Municipal, que é o que faremos e que vamos fazer nessa conformidade. E o motivo de só agora vir esta questão aqui à reunião de Câmara e depois à Assembleia Municipal é precisamente porque na altura em que nós estávamos a trabalhar nos documentos de gestão previsional para 2020 e que os propusemos, quer à Câmara, quer à Assembleia, não tinha sido ainda aprovada esta orientação da legal que determina esta necessidade de correção já da nomenclatura das receitas na classificação económica do SNCAP. Portanto, basicamente é isto. Esta é uma alteração apenas de pormenor que decorre da lei, da nova legislação em vigor, nomeadamente do SNCAP, e que não tem impacto nas contas do município propriamente dito. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não haver. Muito bem, o ponto 4 da ordem de trabalhos diz respeito ao Tua Casa, portanto ao sistema de transportes de passageiros interfreguesias do município da Rua dos Vinhos, designado Tua Casa, que vai entrar em vigor, vamos inaugurá-lo em 20 de março, é a nossa expectativa de 2020, e no decorrer do processo de instalação percebemos aqui de alguns fatores que nos levam a fazer esta proposta, que é, no fundo, suspender parcialmente a aplicabilidade deste regulamento, sobretudo no que diz respeito à aplicação do respectivo tarifário, isto é, à medida que nós fomos introduzindo aqui a questão da bilhética e se no momento inicial em que estivemos a fazer o orçamento para 2020 tínhamos a ideia que iria ser substancialmente menos oneroso para o município a aquisição desse equipamento, o que é verdade é que depois, consultado o mercado com mais pormenor, as propostas que temos e que garantem a segurança naquilo que é o tratamento dos dados e daquilo que é, no fundo, a emissão da bilhética e dos passos para a Tua Casa, chegamos à conclusão que a proposta mais vantajosa para o município iria ficar com um custo muito significativo e, nomeadamente, um contrato de fidelização de cerca de 5 anos, com um custo anual significativo, que no total iriam para a casa dos 60 mil euros com a aquisição da bilhética para este serviço. Portanto, tudo visto e pesado, e até porque não sabemos ainda também muito bem qual é que será a adesão ou não das pessoas a este serviço, e também talvez uma experiência piloto não venha a fazer mal para nós podermos ter ideias mais concretas sobre o número de utilizadores e dos circuitos em concreto em que há mais utilização deste novo serviço que se pretende implementar. A nossa sugestão e proposta é que a Câmara Municipal possa deliberar, no fundo, a suspensão da aplicabilidade do regulamento parcialmente, isto é, na aplicação daquilo que é o tarifário que foi aprovado, e remeter também essa proposta à Assembleia Municipal para que possa, como órgão competente, decidir também pela não aplicação das tarifas do Tua Casa, o que significa que as pessoas passarão a andar no Tua Casa, pelo menos a título experimental e piloto, sem a cobrança do respectivo tarifário, exatamente, sem a cobrança do tarifário.
É essa a proposta que está aqui em cima da mesa, pelas as razões que aduzi anteriormente. Portanto, o custo elevado que estamos a ter e também o facto de não sabermos se, do ponto de vista do interesse para este serviço, se justifica nós adquirirmos um equipamento tão dispendioso e poderá sair mais barato para o município não cobrar sequer a tarifa do que, mesmo cobrando, ter este encargo ao longo do ano e ao longo de 5 anos com a bilhética deste serviço e, portanto, entendemos nós que é mais benéfico para já não proceder à cobrança do tarifário respectivo. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Se eu percebi, até fazer uma análise da adesão das pessoas a este tipo de transporte, se elas passam a frequentá-lo ou a utilizá-lo gratuitamente, é isto, e depois tomar-se-ão as medidas. Percebo este raciocínio, mas só a seguinte questão. O Sr. Presidente diz que, em princípio, se avançarmos para a aquisição do equipamento, custará 60 mil euros anuais, é isto? Não, no total. Em 5 anos custará 60 e tal mil euros mais IVA. Pressupõe o aluguer, pressupõe a aquisição dos equipamentos e o aluguer da manutenção ao longo E daí ponderar-se, digamos assim, se vale a pena fazer este investimento ou mantê-lo, digamos, gratuitamente o transporte ainda pode ser mais barato que este custo. Como é que nós conseguimos saber? Porque, digamos assim, eu estou a fazer esta pergunta nesta base. Como é que nós conseguimos saber qual a opção que vamos tomar? Porque é natural que, se o transporte for gratuito, que haja uma maior adesão de pessoas a utilizá-lo do que se for através daquele regulamento e dos preços que tinham sido previamente aprovados. Portanto, aqui, digamos, coloca-nos numa situação de podermos, digamos, que avançar para esta fase de ser gratuito, muito bem, e poupa-se, se calhar, ainda algum dinheiro face aos custos previstos, mas a partir do momento que a Câmara decida depois avançar ou digamos, recuar para passar a cobrar, pode haver uma redução significativa dos utilizadores e aí não temos maneira de averiguar qual a solução que vamos ter, não é? Essa é a minha dúvida. Essa dúvida é pertinente, aliás, enfim, dito de outro modo, nós, quando fizemos a projeção do tarifário a aplicar para o serviço de tua casa, nós fizemos com base em projeção, naturalmente, porque não tínhamos dados comparativos, porque não existia serviço semelhante, e, portanto, a nossa projeção é sempre, quando nós planeámos, foi sempre que as viagens iriam ser, ou seja, o autocarro, por cada viagem, iria estar ocupado em 50%. Se o autocarro estiver ocupado em 50% por viagem, com este tarifário e com o custo que nós vamos ter com esta proposta que nos foi apresentada da bilhética, eu diria que fica muito aquém da cobertura mínima de custos que é necessário. Portanto, a única forma disto ainda poder fazer algum sentido a cobrança pelo equipamento e comprando o equipamento necessário para gerir este sistema seria se os autocarros estiverem sempre quase sempre ocupados na sua plenitude. Não é? Ainda cedo para nós sabermos que adesão é que isto vai ter e, naturalmente, depois de ser, se for tarifado, é provável que haja alguma redução em termos de afluência ao serviço. Enfim, nós precisamos de ter aqui, porque de facto este custo é um custo muito superior àquilo que nós estamos a estudar, pensar, despender nesta fase inicial do projeto. E, portanto, achamos que faria sentido nesta fase propor a suspensão do regulamento parcialmente, ou seja, na aplicação do tarifário para que não haja cobrança e que as pessoas possam usufruir gratuitamente do serviço e perceber se futuramente, fazendo novamente as contas, e também é provável que possamos ter aqui alguma surpresa naquilo que é o fornecimento do serviço, vamos continuar a procurar no mercado se há condições mais vantajosas do que esta que nos foi oferecida, porque de facto com estes valores é incomportável e eu acho que vai sair mais barato ao município e nem sequer cobrar os bilhetes. E, portanto, é uma questão que nós vamos ter que analisar, precisamos de algum tempo para perceber a receptividade das pessoas, é possível que tenha que haver algum ajustamento para tornar as rotas mais
mais Terá coerente. que haver sempre uma ocupação superior a 50%. Para isto ter alguma Para- hipótese de ser viável para ser viável, do ponto de vista da terá que aquisição ser deste equipamento. Porque Do senão... ponto de vista dos munícipes. É preferível não pagar nada, não é? Como é evidente, isso eles vão agradecer. E pode ser também da perspectiva do município. E também pode ser. Pode-se dar o paradoxo de ser bom para todos, porque de facto, se não atingirmos os 50%, significa que também não há forma de nós remunerarmos a aquisição deste serviço que vamos ter que contratar fora. E portanto, é menos uma despesa que temos que fazer. Sim, mas a importância O encargo- deste serviço ao funcionamento, digamos assim, de todos estes transportes, isso é a questão que se coloca. Qual é a importância que ele tem, porque do ponto de vista, digamos assim, económico, digamos que só se a ocupação for superior a 50% ou quase na totalidade, é que ele se torna, digamos assim, satisfatório. Se for inferior, é preferível o município não ter este custo e, de alguma forma, digamos, dar esta benesse aos municípios. E os municípios agradecem seguramente. Provavelmente sim. Agora, não ser também obrigatório, o que está a fazer aqui um pouco confusão é não ser obrigatória a aquisição deste sistema de bilhete. Se não for, por que razão então é que nós iríamos adquiri-lo se chegarmos à conclusão que efetivamente será mais barato? É preferível mantê-lo. Sim, é uma questão que temos que avaliar. Essa questão terá que ser avaliada em devido tempo. O que é que nós obviamente, o sistema que nós fomos falar com a especialidade, naturalmente falámos com o barraqueiro e com a viagem e perguntámos aos fornecedores que eles têm para montar uma operação deste tipo. É óbvio que o fornecimento que eles têm, que estas empresas têm, é para tipo de operações que movimentam vários milhares de passageiros, que movimentam vários dezenas e centenas de veículos e, portanto, nós temos uma operação com um veículo apenas e não sabemos ainda qual é que é a procura e qual é que é a movimentação de clientes. E, portanto, eles têm os custos muito padronizados. Talvez, com mais dados, nós consigamos também, no futuro, eventualmente, chegar a um fornecedor e dizer, epá, mas nós o que precisamos é de uma coisa mais... E pergunto eu, desculpe lá o diálogo, não seria de ponderar uma parceria com uma dessas empresas que tem custos muito mais reduzidos e saber até que ponto eles poderiam fornecer na aquisição, uma vez que é visto para um ponto de vista de milhares de equipamentos, nessa mesma aquisição fazer uma parceria com o município. Mas quem? A Boa Viagem? A Boa Viagem? Mas isso foi, na Gênesis, eu tive a oportunidade de dizer na altura, quando foi o regulamento. Mas quando falámos do regulamento na altura, bem, aliás, o autocarro já está praticamente pronto, ou seja, ele já está arranjado, já foi à revisão, é nosso, está... Portanto, já tivemos esse custo, portanto, que pretendemos iniciar isso com os nossos recursos e com o nosso pessoal. E na altura, antes de iniciarmos a concepção deste regulamento, a construção do regulamento, nós falámos com a Boa Viagem no sentido de consultá-los se eles estavam disponíveis para fazer este serviço, aplicando o tarifário que nós queríamos que aplicasse. E a Boa Viagem disse que perentoriamente não tinha interesse em fazer este serviço. E foi isso que nos levou a pedir autorização à Autoridade de Transportes, que é a Cimoeste, depois de consultar também os taxistas, em que propusemos também que eles pudessem, já que a Boa Viagem não quis que eles pudessem fazer isto, tinha que ser uma carrinha de 9 lugares, com uma série de requisitos que nós exigimos, e mediante o tarifário que nós também propusemos que eles cobrassem, e portanto também os taxistas se mostraram disponíveis em fazer esse serviço em nome do município. E, portanto, tendo em conta estas duas respostas que tivemos, quer da Barraqueiro Boa Viagem, quer dos taxistas, nós avançamos com um regulamento próprio para, no fundo, suprir esta falha de mercado, ao fim e ao cabo, que nós identificámos e que, enfim, que está aqui em cima da mesa. Esta alteração, enfim, eu penso que poderá ser benéfica para ambas as partes neste momento, com os dados que temos, ou seja, é benéfico para os municípios que naturalmente vão nem sequer despender de nenhuma quantia monetária para poder beneficiar do serviço, e é benéfico também para o município porque deixa de ter uma despesa que já era significativa para este orçamento e que não estava sequer prevista e que tinha que ser reforçado o orçamento para fazer face a essa despesa, e por outro lado também desafoga um bocadinho os serviços municipais porque não vamos ter que fazer passos na loja do cidadão, no espaço do cidadão e tudo isso, e portanto também os serviços de ação social que também aqui eram chamados porque tínhamos reduções, como se recordam, e isenções consoante o relatório social que houvesse lugar, e portanto deixa, neste momento não havendo nenhuma barreira à entrada, portanto deixa de haver necessidade de produzir esse serviço que também não é despiciente e que tem também o seu custo, embora esteja internalizado. Dito isto, vamos precisar de tempo para avaliar agora no futuro os próximos passos a dar. Para já
A proposta é esta, portanto, suspensão parcial do regulamento para que não haja a cobrança das tarifas respectivas que estavam previstas no anexo 1 do regulamento deste serviço da tua casa. É o ponto 5 da ordem de trabalho, diz respeito a mais um processo de ação social escolar, neste caso com participação no fornecimento de refeições escolares, neste caso 100%, uma vez que os alunos aqui identificados são beneficiários do escalão A em termos de ação social e, portanto, estima-se que este serviço, em termos agregados, tenha um custo para o município que se cifra na casa dos 370,84€. Não sei se há alguma questão. Não haverá. O ponto seguinte, o ponto 6, é mais um pedido, neste caso no âmbito do projeto Esperança. E, portanto, este processo, enfim, por razões de proteção de dados, também não vou identificar os beneficiários, estão aí identificada a situação, possui a documentação e, portanto, é entendimento dos serviços propor que o município, neste caso a Câmara Municipal, possa deliberar o deferimento deste pedido no âmbito do projeto Esperança. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não houver, consideramos então também aprovado por unanimidade este ponto. O ponto seguinte é o ponto 7 da ordem de trabalhos. É, no fundo, a continuação do ponto que já tinha vindo em reunião de Câmara anterior, nomeadamente a questão da deliberação final sobre a atribuição das bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior. No fundo, o que se verificou na fase da audiência dos interessados é que havia um caso de uma candidatura que, após esta fase, apresentou o documento, durante esta fase da audiência prévia, apresentou o elemento que faltava e que estava de acordo com o regulamento e, portanto, passa de um processo cuja tendência era de indeferimento inicialmente para um processo em que agora se propõe a decisão do júri e a deliberação do júri nesse sentido, o respectivo deferimento. E um outro caso que se mantém de tendência, que já existia a tendência de indeferimento e cujas razões que levaram a essa tendência de indeferimento se mantêm decorrida a audiência prévia e, portanto, aqui a proposta é de manter, neste caso, para indeferir, neste caso, a pretensão deste beneficiário. Eles estão identificados e, portanto, não sei se há alguma questão. Eu aqui só quero deixar uma nota abstraindo das pessoas aqui em causa, mas uma nota de caráter geral. Nós somos confrontados por vezes com algumas perguntas de como é que determinada pessoa que se apresenta com um determinado veículo, mais aquilo e consegue ter certos benefícios. Nós sabemos que o critério do carro pode não ser da pessoa, pode ter coisas, e é muito difícil fiscalizarmos isto, mas qual é a nota que eu quero deixar? Quero deixar uma nota no sentido que se consiga fiscalizar o melhor possível e evitar que determinadas famílias, e até por acaso, se o imposto são reincidentes, ou seja, têm beneficiado ano após ano de determinados benefícios e que, se calhar, na verdadeira acessão da palavra, não são carenciadas ou não necessitariam destes apoios. Quando digo isto, também tenho a noção exata que nós não somos polícias, nem somos fiscalistas do fisco, mas digamos que, se estivermos a contribuir com a boa solução, ela é tida por quem está na sociedade como efetivamente uma boa solução. Se estivermos a perpetuar com a atribuição de determinadas bolsas a pessoas que quem está no meio social sabem que até não são carenciados e acabam por beneficiar destes benefícios, esse se calhar não é a melhor solução nem é aquilo que se pretende com este tipo de medidas. Portanto, agora fica e oxalá se consiga de alguma forma tentar chegar ao âmbito da questão, que é que haja quem beneficie porque merece, beneficie, e aqueles que efetivamente não merecem do benefício, ou porque os critérios que são mais latos e nos deixam numa situação que às vezes é difícil de arranjarmos resposta para quem nos coloca a questão. Muito bem. Deixem-me já agora aproveitar para fazer um complemento à informação inicial que me esqueci de dizer. Portanto, com esta alteração
do posicionamento de uma candidata que a tendência era de deferimento e que passa a deferimento, nós aumentamos as bolsas de estudo de 47 para 48 beneficiários. Portanto, é um número mais alto sempre atribuído pelo município, naturalmente em colaboração com as entidades que já falámos. 20 delas, dessas candidaturas, beneficiará do escalão A e 28 beneficiará do escalão B. O escalão A, a bolsa anual ronda os 1.400 euros por aluno bolseiro e o escalão B ronda os 428,50 euros por aluno bolseiro. Portanto, são 20 no escalão A, como referi, e 28 no escalão B. Sobre a questão concreta que é colocada, é sempre difícil, muitas vezes os serviços têm acesso a todo o conjunto de informação. O que eu acho que essas questões concretas e que de alguma forma se consigam, no fundo, identificar, devem ser transmitidas aos serviços para que se possa fazer uma análise um bocadinho mais atenta, embora esta questão dos sinais exteriores de riqueza seja sempre muito difícil de apurar. Não sabemos se o veículo em causa é propriedade própria, se é de uma empresa com quem se tenha um contrato de trabalho, se é do primo, se é essas questões são sempre difíceis e nós não nos podemos entrar por aí, porque não somos órgão de polícia criminal, nem temos poderes para fiscalizar a esse nível essas entidades. Agora, eu tenho que aqui também manifestar aquela que é a confiança que nós temos que ter nos serviços de ação social do município, que fazem um cruzamento de dados também com a Segurança Social e com aquilo que é possível fazer em termos da análise e da verificação de todos os documentos que são colocados no processo e que estão a instruir o processo de cada candidato. E, portanto, nessa perspectiva, não tenho dúvida nenhuma que os serviços procuram e fazem o melhor que sabem e que conseguem, tendo em conta os elementos que têm, mas aquilo que eu posso dizer também é que as pessoas que se sentem de alguma forma fraudadas ou de alguma forma por alguma razão de queixa ou até de auxílio aos serviços para alguma informação mais pormenorizada que possa escapar, nunca os serviços fecharam a porta a receber alguma questão que possa ser colocada em sede própria ou diretamente no Executivo Municipal ou até nos serviços de ação social do município, que são quem analisa este tipo de procedimentos. E, portanto, alguma coisa que seja necessário melhorar, cá estaremos para fazer, embora naturalmente frisar que não temos dúvida nenhuma que os processos são todos analisados devidamente pelos nossos serviços para esse efeito. Muito bem, não havendo mais questões, podemos então considerar também este ponto 7º como aprovado por unanimidade. O ponto seguinte diz respeito a propostas de preços para o Jornal do Mercado Oitocentista. Isto está alinhado com o ano anterior, não é? Mais ou menos os valores são os mesmos do ano anterior. Portanto, isto são os valores para que as pessoas possam publicitar a sua atividade no jornal e têm aqui o respectivo preço que é cobrado para esse efeito, se for o caso. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos então considerar também aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 9º, diz respeito a uma minuta de protocolo que se propõe que seja aprovado e a outorgar entre o município da Ruda dos Vinhos e o Instituto Nacional para a Reabilitação. Este protocolo tem como objetivo principal a instituição ou a criação de um balcão de inclusão na loja do cidadão da Ruda dos Vinhos, isto é, no fundo, criar um balcão de inclusão será um serviço de atendimento personalizado e específico para os cidadãos que tenham algum tipo de deficiência, nos termos daquilo que é a Convenção que rege esta matéria dos direitos das pessoas com deficiência. É um projeto, como disse, é patrocinado também pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Nós decidimos que seria pertinente colocar este serviço na loja do cidadão, que é já uma loja também que está preparada para estas questões e dimensões da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada e que pode naturalmente ser aqui um elemento facilitador deste contacto com o front office, que é esta primeira linha de atendimento, que depois terá também uma retaguarda de apoio com serviços de apoio a estes cidadãos com este tipo de problemas. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu queria dizer aqui algo sobre esta questão
Carlos, depois precisa acrescentar alguma coisa. Muito rapidamente, mas para dizer o seguinte, eu percebo, ou tenho que perceber que se faça um tratamento destas pessoas que têm dificuldades acrescidas e, portanto, resolver ou ajudar a resolver os problemas desta deficiência ou incapacidade. Portanto, quando julgo saber, já presentemente a lei assim o estipula, quer dizer, as pessoas que que sejam portadores de deficiência ou incapacidade têm prioridade no atendimento dos serviços públicos e, portanto, é algo que já existe. E olhando para este protocolo, que é uma posição pessoal, parece-me que do ponto de vista quase que filosófico, isto é, em vez de estarmos a tratar para a inclusão, estamos a excluir. Eu vou dizer porque é que eu penso isto. É porque a partir do momento que nós estamos a criar um gabinete exclusivo ou um balcão só para pessoas que tenham estas deficiências, não estamos a tratar por igual junto com os outros cidadãos. Estamos a dizer, olha, o deficiente vai ali para aquele balcão A ou o balcão B. Os bons, os que não têm deficiência, vão para o balcão XPTO. Portanto, isto do ponto de vista, digamos assim, do tratamento do que é a verdadeira acessão da inclusão, isto é, apontar uma forma de inclusão que vai acabar numa forma de exclusão. Porque, de facto, quem chegar àquele local público sabe que vai haver um balcão só para deficientes. Desculpem lá, isto é tudo menos inclusão. E, portanto, eu não podia deixar de manifestar aquilo que é o meu pensamento e afirmo que é pessoal, porque eu acho que incluir é pôr essas pessoas que têm deficiências a ir aos mesmos sítios onde vão o normal comum dos cidadãos, ser tratado de igual forma, com as prioridades inerentes ao facto de ser uma pessoa que tem essas mesmas dificuldades, quer do começar, quer qualquer outro tipo. Portanto, queria deixar aqui esta minha opinião, vale o que vale, é de um cidadão comum, mas é a minha opinião. Muito bem. Eu depois passo a palavra também, mas deixa-me só complementar uma coisa. Não é necessário nós termos 100% de unanimidade em tudo e nesta questão em concreto não temos mesmo a mesma visão sobre as coisas. Porque realmente aquilo que é a dimensão da igualdade, a igualdade não é um valor absoluto e ela comporta leituras diferentes, ou seja, a igualdade não é um princípio absoluto. Porquê? Porque há dimensões da igualdade que pressupõem que se tem que tratar de diferente daquilo que é diferente na medida dessa diferença. E, portanto, por isso é que há discriminação positiva. A discriminação, teoricamente, é um mal, mas há discriminação positiva. E a discriminação positiva é tratar de uma forma diferente aquilo que é preciso ser tratado de forma diferente na medida da diferença e, sobretudo, porque as condições de certas pessoas não são iguais às dos demais. E por isso é que existe o Estado. O Estado serve também para isso, para dar oportunidade, tendencialmente oportunidades de igualdade para todos no acesso a serviços essenciais. O que está aqui em causa não é bem o tratar desigual aquilo que é desigual, mas é tratar de uma forma privilegiada, facilitadora, facilitando o acesso a um conjunto de serviços, nomeadamente que são promovidos pelo Instituto Nacional da Reabilitação, e muitos deles já estão previstos na lei, para as pessoas que muitas vezes não têm sequer acesso à informação sobre os seus direitos e que estão em situação de vulnerabilidade. E, por acaso, há pouco tempo, vi uma reportagem num programa televisivo da SIC, que é muito interessante, que falava precisamente no conjunto de direitos que os cidadãos muitas vezes já têm, mas não exercem, por desconhecimento desses direitos. E o que está em causa, sobretudo, é, para estas franjas da população, já há um conjunto significativo de direitos que podem e devem ser exercidos e que não são exercidos pelo facto das pessoas não terem conhecimento que eles existem. E o facto deste Instituto da Reabilitação poder ter este tipo de parcerias com os municípios é, no fundo, para aproximar aquilo que é o Estado e o exercício dos direitos que o Estado confere aos seus cidadãos a um nível mais próximo dos cidadãos, facilitando o acesso a esses direitos e a esses serviços. E, portanto, neste caso, a criação deste front office, deste serviço especializado de atendimento, é mais uma ferramenta ao serviço da facilitação e do acesso a esse conjunto de direitos que estes cidadãos já têm, que já está previsto na lei, mas que por desconhecimento não atuam, não exercem e não beneficiam destes direitos.
E, portanto, o que está em causa é, até para a formação dos recursos humanos, que são os funcionários que vão dar este tipo de informação, é importante porque, como isto está previsto na lei e é tão específico, muitas vezes eles próprios têm desconhecimento que existem estas ferramentas, este instrumento, e isto facilita, porque as pessoas assim vão se dirigir a um balcão concreto onde está lá uma pessoa que já tem informação relevante que pode apoiar e beneficiar a vida dessa pessoa, aumentando a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Isto não é tratar ninguém de forma, eu não me vejo nessa forma, ou seja, isto não é tratar ninguém desigualmente, é no fundo dizer às pessoas que já têm um direito que o Estado, seja através do Governo, seja através da Assembleia da República, já reconheceu esse direito e que as pessoas podem e devem exercer esse direito, porque o Estado não faz mais do que a sua obrigação em exercer ou possibilitar o exercício desse direito. E, portanto, o balcão é apenas um facilitador para que o cidadão exerça plenamente os direitos que a lei já lhe confere. E, portanto, e a um nível mais próximo permite uma identificação de situações mais eficaz. Não sei, Carla, se queres complementar. E o local acaba por ser facilitador porque, tendo em conta as acessibilidades que nós temos nos nossos edifícios, ali está preparado, porque atualmente os técnicos deslocam-se a um local que seja acessível, porque, por exemplo, onde está a ação social no segundo andar, com o elevador que temos, que não dá para todos. Somos dois diferentes. O que eu acho, e desculpem, pronto, respeito às opiniões divergentes, como disse o Sr. Presidente Ribeiro, tenho ligado em tudo, é que isto o estigma é maior quando se cria um balcão só para as pessoas que apresentam estas deficiências ou estas dificuldades. Outra coisa é, se o serviço não está acessível ou não existem os outros serviços, então tem que se facilitar para que a pessoa com dificuldades tenha acesso ao serviço. Mas quando nós estamos a propor que o serviço seja ministrado, digamos assim, no balcão cidadão, não é necessário haver essa situação específica porque percebo, temos que criar funcionar com uma informação só para este tipo de problemas, mas isso não impede que num balcão normal esse funcionário tivesse acesso a essa informação e cuidasse dessas pessoas à medida que elas chegam, até porque, como disse há pouco, está legalmente estabelecido que qualquer pessoa que tenha essas dificuldades, que são evidentes, nos casos, noutros nem tanto, mas tem prioridade, basta só demonstrar, quando se dirige a qualquer balcão público, que tem esse problema, quer seja numa conservadora, quer seja em qualquer outro serviço público. Mas há opiniões divergentes, eu manifestei a minha e respeito a vossa, mas a minha acho que é mais estigmatizante isto do que, digamos assim, do que algo que possa beneficiar estes mesmos cidadãos, porque eles podiam ter o serviço no tal balcão que já existe, sem lá estar a marca de que este é o balcão para as pessoas que têm esta dificuldade de locomoção ou esta deficiência XPTO. É só nesse sentido. Se calhar clarificar, balcão de inclusão é um espaço destinado a um atendimento que, portanto, obriga a uma inscrição, a um agendamento prévio. É um espaço, não é um balcão de exposição, é um espaço que se designa por balcão da inclusão onde é feito o atendimento. Bem, não sei. Aprova a abstenção. Então está aprovado este documento com esta proposta com a abstenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues, está bem? O ponto seguinte, portanto, é o ponto 10º da ordem de trabalhos, diz respeito ao CRO, portanto, ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, ao Canil e Gatilho Municipal. Há aqui uma correção que é preciso e que foi identificada e que é preciso suprir, portanto, neste caso, havia aqui uma situação que tinha que ver com o projeto de especialidades de eletricidade e de ITER, portanto, telecomunicações, que não estava correto e que teve que ser acrescentado e, portanto, isso faz com que o valor que estava inicialmente previsto tenha uma correção em alta e, neste caso, ele vai ter que ser corrigido, havendo um ajustamento ao orçamento, que passará a ser de 127.358,49 € mais IVA para o lançamento da empreitada de construção do novo canil. Enfim,
Esperemos que não haja grande alteração naquilo que é o cronograma que temos previsto com esta intervenção, até porque ela, como foi financiada, cofinanciada, tem prazos que temos que respeitar e observar. Enfim, o que posso dizer é que estão previstos que as aberturas de propostas possam ter lugar até ao final deste mês de fevereiro, correndo bem com a fase da adjudicação e do contrato, iniciar-se-á a obra provavelmente em abril, na melhor das hipóteses, e oxalá que tenhamos condições de poder inaugurar este canil em agosto, como estava inicialmente previsto, embora não tenhamos ainda nenhuma informação que nos permita nem confirmar nem desmentir esta intenção. Basicamente é isto, não sei se há alguma questão adicional, não havendo, aprovamos então esta proposta para a ratificação. O ponto 11 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta que tem que ver com a abertura do procedimento do concurso público para a empreitada de beneficiação de diversas vias municipais do Concelho, neste caso em estreito alinhamento com aquilo que são os objetivos que estão previstos para este ano 2020 no plano que aprovámos em janeiro de 2019 de pavimentações para a rede viária no horizonte temporal 2019 a 2021 e, portanto, o que se propõe é o lançamento de um concurso público pelo valor base de 329.000 euros e mais IVA para que se possa beneficiar um conjunto de vias municipais, nomeadamente a estrada da Rondulha Cardosas, do Alto da Carvalho até a Adoseiros, a Avenida Afonso Henriques, João Alberto Faria e Rui Grande de Lisboa e também a Capelã é o que está previsto nesta fase, neste concurso, poder incluir. Obviamente que as outras intervenções que estão previstas no plano para 2020 e que não estão aqui mencionadas, muito provavelmente vão ter que ser feitas à conta dos serviços municipais, que estão preparados também para poder fazer essa intervenção mais para a frente, para a altura do verão talvez. Não sei se há alguma questão sobre este ponto da ordem de trabalho. Só um esclarecimento, aquela intervenção para a volta a Carvalho vai só até a Adoseiros, não vai? Ali a seguir à zona industrial, que é onde ela está mais partida. A zona industrial da Adoseiros. Sim, que é a entrada de Adoseiros, não é? Portanto, Sim. passa ali o Lameiro das Artes e depois tem ali. Exatamente. Vai só até ali. Vai. Bom, o ponto 12 da ordem de trabalho diz respeito a uma proposta que tem em vista, no fundo, a aceitação para a afetação ao domínio público municipal de uma área de 50 metros quadrados para integrar as vias municipais, portanto, o domínio viário municipal, na Carvalha, na freguesia de Santiago dos Velhos, nomeadamente junto à Rua das Linhas de Torres, número 10. O processo está devidamente informado pelos serviços e, portanto, está em condições para poder ser deliberado aqui na reunião de Câmara e depois, naturalmente, ser remetido para a Assembleia Municipal, que é o órgão que tem a competência para aceitar estas afetações para o domínio público municipal. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo. Bem, o ponto 13 é também mais uma regularização. Recordam-se que na última reunião de Câmara vêm os reservatórios de água da Barriga, nomeadamente, e esta feita vem o reservatório previsto R1, nomeadamente no Casal Jordão, na freguesia de Cardosas. Não se vai ficar por aqui, porque devemos ter mais regularizações pendentes. São reservatórios que foram sendo construídos ao longo dos anos e depois nunca foram devidamente registados a favor do município e agora há necessidade de fazer esse registro para que no âmbito do inventário do ativo da Câmara tal conste também em conformidade. Não sei se há alguma questão, o processo está devidamente informado pelos serviços técnicos e, portanto, poderemos considerar também aprovado este ponto por unanimidade. Portanto, esgotada a ordem de trabalho, temos então os documentos para conhecimento, o resumo da tesouraria, as declarações de compromissos plurianuais, os pagamentos e recebimentos em atraso a 31/12/2019, no âmbito da lei de compromissos e pagamentos em atraso, e o caderno de encargos do contrato da manutenção do Parque Urbano. Nada mais havendo a declarar. Está encerrada a reunião, agradecendo a presença e a colaboração de todos
e até uma próxima oportunidade.